Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da primeira semana do Advento, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 10, versículos do 21 ao 24. E no Evangelho de hoje nós vemos aqui Jesus Cristo louvando a Deus Pai. Lógico, ele sempre louvou a Deus, sempre viveu nessa vida de comunhão com o Pai através dessa vida de oração, porque ele é o modelo de oração, mas louvando ao Pai, porque escondestes as coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos, porque esse é o nosso Deus. Ele confunde os sábios, confunde os inteligentes, claro, aos olhos desse mundo, e revela aos pequenos e aos humildes. Então, para que nós possamos cada vez mais compreender a Deus, entender a Deus e os planos de Deus, nós precisamos cada vez mais nos fazer pequenos. E fazer pequeno é se colocar realmente aos pés do Senhor, é se colocar realmente como um mendigo se coloca diante daquele que ele pede. E ele, na sua graça, na sua misericórdia, através do seu Espírito Santo, com certeza revelará tantas e tantas coisas. E nós vemos isso no Evangelho de hoje. Quantas vezes a racionalidade, a razão, a inteligência tem afastado tantas pessoas de Deus, porque querem compreender, querem entender que Deus, na verdade, não é para ser compreendido, não é para ser entendido, porque como que pode o infinito caber dentro do finito? Se nós o entendêssemos, ele não seria Deus. Então as coisas de Deus, muito mais do que para serem entendidas, elas precisam ser vividas. E que peçamos essa fé ao Espírito Santo e nós possamos viver plenamente a vontade do Senhor. E o Evangelho vai dizer assim: naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis os quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E olha que lindo aqui a presença da Santíssima Trindade, né? É Jesus Cristo exultando no Espírito Santo e através dele louvando a Deus Pai. Olha que coisa linda, a Santíssima Trindade. E como que nós vamos entender a Santíssima Trindade? Como que nós vamos entender esse mistério de fé? Três pessoas num único Deus? Como que nós podemos compreender isso? E muitas vezes a razão querendo respostas, a inteligência querendo respostas, nos afastam de Deus. E aqui Jesus Cristo, exultando no Espírito, se coloca na presença do Pai. E assim também nós precisamos, a exemplo de Jesus, exultar no Espírito Santo, nos colocar na presença do Pai, e esse mesmo Espírito, doce hóspede da alma, vai revelando em nós tudo aquilo que é do agrado e também aquilo que não é do agrado, porque só o Espírito Santo pode convencer do pecado. Olha que lindo essa intimidade, né? Então, lógico, não estou falando aqui que os inteligentes estão distantes de Deus, os racionais não, muito pelo contrário. A racionalidade mais levada a Deus, a inteligência colocada a serviço de Deus, ela só favorece, mas o duro é quando essa racionalidade, essa inteligência não nos faz pequeninos, nos faz soberbos, nos faz maiores que os outros, aí a graça de Deus não opera. E está aqui, e eu lembro, né, Santo Agostinho, ele tenta explicar a Santíssima Trindade, porque Deus não dá para ser explicado, mas eu amo essa explicação dele, e ela entra no meu coração e traz um grande entendimento, não a plenitude, mas um grande entendimento de Deus, onde ele vai dizer que Deus Pai é o amante, Jesus Cristo é o Filho amado e o Espírito Santo, essa aliança, é esse laço de amor que os une. Esse é o nosso Deus. E para compreender isso,
é só tendo um coração exultante no Espírito Santo, cheio de alegria e pequenino, porque o pequenino é aquele que se coloca, como necessitado, pequenino, para que ele seja cheio e repleto. E que essa graça, que essa presença do Espírito Santo, nesse período do advento, de preparação, nos preencha do amor de Deus, nos preencha da alegria dessa espera, desse Jesus que vem ao nosso encontro. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.